Bem-vindos a todo o meu sketchbook. Esse sketchbook aqui eu comecei em 2024. Eu achava que tinha sido em 2025, mas foi em 2024 na realidade. E, sinceramente, eu não achei que tinha passado tanto tempo assim. Eu achei que tinha passado, tipo, um ano, mais ou menos. Mas foi porque eu terminei no finalzinho de 2025. Então... Não, ainda assim foram 2 anos. Enfim, eu sou meio lenta pra terminar sketchbook, mas é porque eu uso eles basicamente como se fosse um diário. Então eu vou fazendo no meu tempo mesmo. E eu acho que eu só consegui terminar esse daqui no final de 2025, porque no início de 2025 eu tava desenhando praticamente todo dia. Então eu acabei enchendo as páginas iniciais bem rápido. E assim, essa vai ser uma tour bem honesta, bem sincera, porque tem muita coisa aqui dentro que não tá terminada, muita coisa que eu planejei começar e não saiu do planejamento, muita coisa que eu deixei pela metade, mas é porque eu realmente usei isso daqui quase como se fosse um diário. Então tem muita anotação, tem coisa de aula, tem coisa da faculdade, tem coisa que meus amigos desenharam aqui dentro, tem coisas que eu desenhei pros meus amigos. Inclusive, tem muita página também que tá grudada uma na outra com fita adesiva. Tipo essa página aqui, coloquei fita adesiva pra grudar uma na outra, porque era a arte que eu tava usando pra desabafar, a famosa vente arte, né? E eu tava usando pra desabafar mesmo, e eu não queria que ninguém visse, ninguém que pegasse no sketchbook visse, e também eu não queria ver. Então tem muita coisa assim, eu acho que é sketchbook muito pessoal, então vai ser uma tour bem sincera. Não tem só páginas bonitas, tem algumas páginas que eu gosto muito, mas não tem apenas as páginas bonitas. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Vamos começar então. Esse caderno eu comecei em 2025, no início de 2025. Eu acho que tem a data um dos primeiros desenhos que eu fiz. Mas eu não anotei a data mesmo que eu comecei. Tipo, não tem por aqui, só tem sketchbook 1. Porque esse foi o primeiro que eu completei, né? Enfim, e aí eu levei ele pra todo lado, então ele tá bem gasto aqui. E que a corda tá bem... O elástico tá bem esticado já. Porque ele ficava prendendo na minha mochila. Então ele quase não fica mais. Tá meio feinho. Mas tudo bem, é a personalidade. Mesma coisa que os adesivos, eles desfizeram todinhos. Foram descascando com o tempo. Aí... Isso aqui uma coisa do meu desodorante que eu preguei aqui quando tava saindo. Esse aqui é o adesivo da banda do meu amigo, Reagentes. Vocês deviam dar uma olhada. Esse aqui foram os adesivos que meu amigo me deu. Outro amigo meu. Esses dois aqui. E esse aqui também. Ele só pregou aqui. Esse aqui era um adesivo da Kurumi, mas ela foi-se embora já, coitada. E aqui era o Cinnamon Roll, que também foi-se embora já. Enfim. Vamos começar, então. Esse desenho aqui eu fiz alguns dias depois de ter começado o caderno, eu lembro. E isso aqui eu não fiz até, tipo, o meio de 2025, eu acho. Porque eu não tinha essa tag ainda. Eu fui criando e depois eu coloquei aqui. E aí eu tinha planejado colocar, tipo, o sketchbook 1 na capa. Só que tudo que eu fazia não grudava. E aí eu só escrevi aqui mesmo. E esse aqui foi um adesivinho que um dos meus amigos me deu porque tem um badge de Sumaru. E eu gosto muito dele. Eu gosto também do Mr. Tuxedo, mas... Aí aqui eu não fiz nada. Essa página... Essa página aqui eu deixei em branco por muito tempo, porque eu não considero essa página aqui, que fica grudada uma na outra, como a primeira página do sketchbook. Então eu nunca faço nada nela. Então eu considero essa página como a primeira. E eu lembro que eu fiquei com muito medo de começar, com muito medo dessa primeira página, por algum motivo. E eu acabei deixando pra fazer muito tempo depois. E aí eu ia fazer uma série de olhos que eu tinha visto num pin do Pinterest. E esse daqui tinha ficado ruim. Aí eu colei isso aqui por cima e fiz de novo. E eu ia fazer o desenho melhor aqui, só que meu irmão pegou a caneta que tava em cima da mesa e
desenhou aqui, como vocês podem ver. E aqui fui eu testando algumas tags que eu tinha feito, que eu tava pensando em fazer. E no final foi essa aqui que ganhou. Isso aqui foi bem no início do ano mesmo. Eu tava aprendendo a fazer... Eu tava fazendo melhor crochê. E essa daqui era uma bolsa que eu queria fazer, que eu tinha visto no Instagram. Queria fazer pra uma amiga minha. E aqui sou eu tentando entender como é que ela foi feita, porque era uma bolsa de crochê também, só que não tinha receita. E aí eu tava tentando entender como é que eu ia fazer. Então, quase fazendo engenharia reversa. E eu ia escrever a receita dela aqui, só que eu fiquei com preguiça. E aí acabou que ficou só assim mesmo. Nessa página, como eu tava muito afim de fazer bolsa, eu tava pesquisando formatos de bolsas que eu gostava e anotando aqui particularidades que eu gostava de cada uma delas. Enfim, acabei não fazendo nenhuma dessas, porque fazer bolsa é muito difícil e dá muito trabalho, então eu acabei não fazendo tantas. Esse aqui foi quando eu comecei a querer encontrar um estilo de desenho melhor. Então, e as próximas páginas são meio que isso. São eu estudando o estilo de outros artistas que eu gosto, mais como isso aqui. E nessa época eu tava muito na vibe de fanart dos marotos de Harry Potter. Então, a maior parte dos desenhos são dos marotos de Harry Potter e de artistas que faziam. Inclusive, esse aqui é uma arte de um perfil que chama Like a Funeral, tá bem aqui. E aí essa é a data. Nossa, não é nem de 2025, é de 2024 esse caderno. Enfim. E essa era pra ser uma recriação de um dos posts desse artista. E aí, coisas que eu achava que combinava com essa personagem, que no caso é a Marlene. E essa maquiagem eu achava que combinava com ela. Eu ia fazer aqui um lookzinho, mas aí eu desisti, porque eu não tava muito boa de anatomia, não tava saindo do jeito que eu queria. Aqui é basicamente o que eu falei, de estudos de estilos que eu gostava. E aí eu decidi fazer temático de cada personagem. Aqui é do Sirius, aqui seria do Lupin. E tá anotado aqui também, eu acho que eu anotei. Aqui é do Kyushu também, Like a Funeral. Aqui também é do Kyushu e aqui também é do Like a Funeral. E aqui eu tava basicamente só copiando as coisas que eu gostava dos estilos deles, pra poder decidir o que eu queria fazer com os meus desenhos. Aqui é do James e aqui é do Regulus. Eu acho que eu não desenhei o Pedro Pettigrew. Enfim. E são basicamente dos mesmos arrobas de sempre. Essa aqui foi a primeira fanart que eu fiz sem pesquisar a referência de arte de outras pessoas. Basicamente, eu só peguei umas referências pra cabelo e pra rosto no Pinterest. E aí eu fiz eles dois, que é pra ser o Harry e o Draco. E uma versãozinha em chibi deles, que eu achei que ficou muito melhor do que o desenho original. Eu fiz elas depois, e eu acho que era pra eu ter feito primeiro, pra poder entender como que eu queria desenhar eles dois. Enfim. Esse aqui é basicamente uma referência que eu peguei do Pinterest e copiei aqui porque eu queria melhorar em desenho de rosto. Só que eu não sei, foi bem na época que eu tava iniciando a estudar rosto. E então tá bem desproporcional com relação à imagem. Mas acho que pra uma primeira vez tá até ok. Eu gostei muito de como a roupa ficou. Não sei se dá pra ver direito. Gostei das dobras, do sombreado. Era um casacão que ele tava usando na foto. Enfim. Esse aqui é nada, muito. Tem o Rose do Popcorn He, que também é da época dos marotos. E isso daqui era eu testando caneta pra ver quais eram as cores que eu realmente tinha. Aqui eu testando lettering pra colocar num journal que eu tava fazendo na época. E isso aqui eu ia fazer um tapete de estrela. Eu fiz um tapete de estrela de crochê. Então eu tava vendo se eu queria que terminasse com branco ou com preto. Eu acho que terminou com preto. Ele ficou muito pequeno porque eu fiquei sem linha. Aqui era uma página que tá colada, porque muito pessoal que tem aqui dentro. Isso aqui é uma grande bagunça.
Eu comecei a fazer o desenho de um peixe aqui, não sei se dá pra ver direito porque tá bem fraquinho mesmo. Mas eu gostei de como ele ficou. Eu acho que eu tava fazendo na aula isso daqui. A minha amiga desenhou o personagem dela aqui, um Twink. E eu não sei qual é o nome desse personagem, mas enfim. E outro amigo meu desenhou isso aqui. Acho que a gente tava, tipo, num período entre aulas, e aí tava todo mundo meio entediado, ele pegou meu caderno pra desenhar. Isso aqui foi umas coisas que eu vi no Pinterest, eu queria preencher espaço. Esse aqui é o Pompom, de Oyasumi Pompom. Eu nunca terminei de ler, mas eu adoro ele. Ele é meu espírito animal. Isso aqui foram anotações de uma aula de pintura acrílica e alguns espatulados das tintas que eu tava trabalhando na época. Na hora, no caso. E eu gostei muito disso aqui, dessa combinação aqui, em específico. Esse cinza com magenta, eu achei que ficou muito lindo. E esse azul aqui também. Eu adoro esse azul. Isso daqui foram desenhos de observação que eu fiz enquanto estava tendo uma palestra. E aí foram de colegas do meu curso. Isso aqui tá muito feio, meu Deus do céu. Era basicamente, eu tava muito obcecada com Haikyuu. E eu queria desenhar o Hinata e o Kageyama, mas eu tava fazendo isso sem referência por algum motivo. E não ficou muito bom. Eles estão bem feiozinhos. Mas eu fiz o Hinata com a camisa do Totoro, então talvez. Isso aqui foi só uns rabiscos de flores, porque eu ia desenhar na mesa da casa de uma amiga, que ela pediu. E eu tava tentando entender o que eu queria fazer. No final, acho que foram essas florezinhas aqui no meio que eu fiz. Mais uma página colada. Fita. Isso aqui, basicamente, eu tentando entender o que era uma blusa que eu queria fazer. E mesmo fazendo tudo isso aqui, eu não consegui entender. Eu tive que pedir ajuda pra uma amiga. Uma blusa de crochê. Isso aqui eu tentei fazer um desenho de observação. Mas não ficou bom. Eu não gostei. Era um desenho de perspectiva. Mas ficou bem ruinzinho. Eu não tava tentando muito, pra ser sincera. Eu acho. Isso aqui são personagens de uma conta no Instagram que eu não vou lembrar o nome agora. Mas eu vou colocar aí na tela. E eu gosto muito, 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 muito dessa história. Eu acho que a pessoa ainda não começou a lançar. Eu não tenho certeza. Mas eu queria desenhar eles e eles são muito lindinhos, eles são muito bonitinhos. Isso daqui é uma cena. Eles são tão fofos. Eu adoro eles. Eu adoro eles. Isso aqui era pra ser uma página de desenho de observação, mas eu ainda sou um pouco ruim em desenho de observação. Esse aqui eu gostei. Ficou bonito. Era de uma menina da minha classe. E esse daqui era pra ser a minha professora. Ela tava se apoiando, assim, ela tava com uma roupa folgadona, eu achei muito legal. Mas acabou que não deu muito certo. Isso aqui eram coisas que eu tava tentando desenhar e eu não gostei, então eu só fui grudando. Tem muito desses post-its pelo meu sketchbook. Isso aqui foram anotações da aula, tarefa que era pra fazer, e anotações artistas que era pra pesquisar, enfim. Isso aqui foi realmente quando eu tava tentando identificar qual seria a minha tag. E aí eu tava tentando... Eu ainda acho essa daqui muito bonitinha, porque parece uma carinha com raiva. E aí se virasse ia estar escrito Lu. Enfim. Mas a que ganhou mesmo foi essa aqui. Eu não faço tanto com a auréola de anjo em cima. Geralmente eu faço mais assim. Mentira, porque tem esse negócio aqui. Era a primeira versão da tag. Então essa nem é a versão final, na realidade. Essa foi a primeira versão, o Z era bem aqui assim. Eu acho que foi essa que eu anotei no início. O Z ainda era aqui. Depois eu começo a fazer o Z aqui assim. Eu acho que eu tenho anotado isso. E aqui foi uma aula de linguagem visual. Também avaliação de pintura, anotações. Aqui foi quando eu tentei começar a fazer composição em página. Então eu tava escolhendo as referências assim pra encaixarem juntas. Acho que eu achava que faziam sentido. E eu descobri que eu gosto muito de escrever letra de música no que eu tô fazendo. Então, essa era uma música que tava na minha cabeça na época. Enfim.
E essa página aqui foi porque na época eu tava trabalhando num restaurante e aí nesse dia eu tava de recepção e um menino chegou e pediu pra desenhar no meu caderno e eu deixei, e aí ele ficou desenhando essas coisinhas aqui. E depois eu fiz teste de lápis de cor. Isso aqui era pra ser um desenho de observação da vista da recepção do restaurante, mas eu nunca terminei porque tava perto da hora de fechar e me deu preguiça. Aqui também era pra ser um desenho de observação de uma amiga minha, porque ela tava com um coque muito legal. E eu achei os brincos que ela tava usando muito bacaninhos também, só que eu não fiz mais. E aqui eu acho que era pra ser um dos meus personagens, pelo que eu tô vendo de sombra aqui embaixo do post-it. Mas eu também não gostei como ele ficou. Porque nessa época eu insistia em desenhar sem referência. E não dá certo. Isso aqui foram autorretratos que eu fiz pra... Estudo de autorretrato, na realidade. Que eu fiz pra uma avaliação de pintura que era pra gente fazer autorretratos nossos. Um autorretrato em específico. E aí eu só fui vendo umas fotos minhas que eu gostava. E o que eu acabei escolhendo foi esse aqui, porque eu acho que ficou mais parecido comigo. E aqui a letra de Would You Fall in Love Again, de Epic. Era o que tava na minha cabeça na época. E estrelas, sempre. Aqui eu tava fazendo sketch. Uma outra avaliação de pintura que a gente tinha que fazer 3 quadros. Uma série de quadros, né? Com um tema em comum. E aqui eu tava tentando ver ideias relações a mitos paraenses e tal. Então aqui tem a Yara e um ser humano no pier. Uma menina com a mula sem cabeça. Aqui seria a Matinta com crianças na floresta. Mas eu acabei não fazendo nenhuma delas. Aqui eu achei um canetão no meu trabalho na época. E aí eu fiz o gatinho, que meu amigo faz geralmente. E aqui eu decidi que ia ser assim, eu acho. Eu acho que foi aqui, porque tá na versão que eu faço hoje em dia. Testei várias vezes umas coisas, mas aí eu decidi desse modo aqui. E essa aqui é meio que a minha persona, quando eu faço minha tag. Aqui foi também um treino de expressão e de rosto, mas ficou bonito no papel, mas não ficou parecido com a pessoa, porque eu ainda tenho alguma dificuldade em desenhar proporção direito. Enfim, aí aqui estudo de mão, aqui era uma mão enfaixada pra luta e os olhos. Não sei, pra mim essas coisas combinaram. Aqui anotação sobre a aula. Aqui era pra ser uma página dos meus colegas de trabalho na época, mas eu acabei não fazendo. Isso aqui era mais coisa pra aula de pintura, testando layout, testando... Dá pra ver. Eu tava testando layout pra quadros e tal, mas eu acabei não fazendo nenhum desses. Os meus quadros foram bem menos interessantes do que os layouts que eu planejei. Esse aqui foi a letra de Vida Longa, Mundo Pequeno, do Oriente, porque tava na minha cabeça na época. E uns desenhos que eu achei muito legais no Pinterest eu queria experimentar. Aqui eu ainda tava caçando o estilo, aqui ainda tava vendo coisas que me deixavam feliz de desenhar e tentando descobrir o que eu queria incorporar. Esse aqui, meu querido, é o meu personagem e foi a primeira vez que eu desenhei ele. E pra ser sincera, não foi nem só eu que desenhei ele. Eu fiz, tipo, a estrutura do rosto e o cabelo, mas as feições foi meu amigo que fez pra mim. Porque eu tava com muita dificuldade de fazer as feições dele. Porque eu tenho esse personagem desde que eu tinha, tipo, 15 anos. Só que eu nunca desenhei ele, essa foi literalmente a primeira vez. E eu não tava conseguindo imaginar o rosto dele. Não tava conseguindo colocar no papel. E aí meu amigo me ajudou. Eu fui descrevendo pra ele e ele me ajudou. Aqui eu coloquei algumas características que eu acho que ele teria. Ele é cauteloso, tem um humor quebrado, não confia em homens mais velhos, é desconfiado, pensa antes de agir e reservado. Aqui é um sketchzinho da silhueta do melhor amigo dele, que ele é um gnomo e tem um cogumelinho na cabeça. Eu ainda vou desenhar ele direito. Aqui eu tava tentando decidir qual que seria o cabelo dele pra esse ponto na história. Nesse ponto na história ele ia ter o cabelo assim, dread, mas bem irregular. Eu coloquei aqui, eu peguei uma referência também no
Pinterest pra fazer o cabelo dele. Aqui eu tava só treinando desenho de olho estilizado. Aqui foi o mesmo amigo que fez a feição dele. Foi o meu amigo que desenhou esse daqui. E aí o resto acho que fui eu. Eu tava tentando fazer esse olho com o cílio pontiagudo embaixo, bem anime mesmo, mas toda vez que eu faço em um personagem mesmo, nunca fica bom. Enfim. Aqui foi na época que eu tava no coral da faculdade, no Coruni. E a professora e 2 outras participantes do coral estavam treinando música. E aí eu achei muito bonita a imagem e eu desenhei. Aqui era um outro amigo que tava tentando fazer desenho do piano em perspectiva. E essas 2 queridas aqui também são minhas personagens. É a Ellie e a Ana. Elas são irmãs gêmeas. E aqui eu tava tentando decidir algumas características delas e características físicas e de personalidade. E eu tava tentando ver, tipo, a vibe delas. Não vai ser esse o estilo que elas vão ser desenhadas, mas eu gostei de como elas ficaram aqui. Acho que traduziu bastante a personalidade das 2. Aqui a anotação também. Meu amigo tava me ensinando o tarot. E aí são as anotações do significado das cartas. Aqui também. Isso aqui tem muita coisa de personagem não finalizada nesse caderno. Mas isso aqui foi para uma avaliação de laboratório de desenho. Que o professor pediu pra gente fazer um projeto, assim, de tema livre. E eu decidi que eu ia iniciar o planejamento de uma HQ que eu queria fazer, que era do Vagabundo e a Dama. Que é muito inspirado na música Vagabundo e a Dama do Oriente, porque eu tava viciada em Oriente na época. E aí eu tava fazendo como se fosse uma ficha pra poder entender a feição deles. E aqui seria mais ou menos como ele seria. E aqui eu tava tentando entender como seria o cabelo dela, porque ela ia passar por uma transição capilar na história. De alisar o cabelo pra deixar ele natural. E eu não lembro qual desses eu escolhi, acho que eu escolhi esse aqui. E aqui era pra eu ter feito o encontro deles 2, tanto que tá escrito. Só que acabei não fazendo. Aqui era quando eu tava assistindo um RPG de um grupo que chama Bards of New York. E eu esqueci o nome do RPG. Enfim, e tinha esses 2 personagens, a Sinov e a... Qual que é o teu nome? Eu não lembro. Mas enfim, teve esse momento muito legal. Que ela ficou monstruosa e eu adorei. E essa daqui é só porque eu acho ela muito linda. Aqui foi tipo uma composiçãozinha que eu fiz. Isso aqui é Tawny, da Mitski. E First Love Late Spring, da Mitski também. E uma referência que eu achei no Pinterest. Isso aqui eu tava tentando fazer poses. Deixa eu botar aqui mais perto. Tava tentando fazer poses pra um quadro que eu queria fazer e que, como sempre, eu não fiz. Eu tenho muita dificuldade com pintura. Muita dificuldade com pintura. Então, tipo, é muito comum eu planejar a pintura e acabar não fazendo. Aqui é mesmo. Eu tava fazendo uns estudos da minha gatinha, a Julie. Esse daqui ficou mais ou menos. Esse daqui ela ficou monstruosa. Aí eu deixei assim. Esse daqui eu achei muito parecido com ela. Esse daqui mais ou menos. Enfim. Esse aqui é um desenho que eu acabei não terminando, mas a pose tava muito legal. E aqui algumas personagens. Essa daqui é a mesma personagem que tava monstruosa naquele. Ela. Só a mesma pessoa. Só que aqui ela tá mais tranquila. A Sinov de novo. E aqui é uma das minhas personagens que eu tava tentando definir rosto, expressão e tal. Aqui é só... acho que desabafo. Aqui eu tava tentando entender cor. E aqui é uma das composições que eu faço com letra, no fundo. Só que ficou um espaço muito grande aqui, então eu não gostei tanto. Aqui, anotações. Aqui era quando eu tava viciada em Call of Duty. Aí eu fiz o Simon, o Ghost, que é o meu favorito. E a maior parte dessas aqui foi inspirada em artes que eu vi da Omiko-chan Art. Acompanho muito ela no Instagram. E eu adoro as artes dela. Enfim.
Aqui foram desenhos de observação, uma notinha que meu amigo me deu. E eu cobri os que eu não gostei, então tem só esses dois. Aqui é um desenho que eu também não terminei, mas eu achei ela muito bonita. Ela tava ficando bem bonita também. Anotação de filosofia e estética da arte. Também filosofia e estética da arte. O rótulo do Ice Tea que eu tava tomando no dia. E um desenho que eu vi no Pinterest que eu gostei. Achei bonito. Aqui eu tava treinando os olhos. Eu ia desenhar duas personagens aqui. Só que, de novo, por algum motivo, eu tentei desenhar sem referência. E elas ficaram terríveis. Coitadas. Que fundamento da fotografia. Isso aqui foi um período, de fato. E tem... Isso aqui é a letra de Love Me More, da Mitski. Não a letra toda, é só aquela parte I need you to love me more, love enough to clean me up. E aí, repetido infinitamente. Aqui é um monstrinho de gosma fazendo crochê, porque às vezes é isso. Aqui era quando eu tava querendo fazer uma coisa com cachorro. E aí eu tava desenhando bastante cachorro, acho que tem bastante pra cá. E eu queria usar vermelho, essas coisas assim. E eu tava treinando um tipo de... uma técnica com lápis de cor. É um esfumado que pega as 3 cores e junta elas no centro. Não sei se eu fiz direito, mas foi a primeira vez que eu tava tentando. Aqui é mais anotação de aula, fotografia. Isso aqui foi um desenho de uma aula, que pra aula de cerâmica, uma das primeiras aulas de cerâmica que eu tive, que era pra gente pensar num local de memória afetiva e fazer ele como se fosse uma semente. E essa foi a minha semente. Anotação de fotografia. Aqui é um olho que eu vi no Pinterest. Isso daqui foi só um rabisco pra aula de... Meu Deus, qual é o nome? Estilogravura. Isso, rabisco pra aula de estilogravura. Pra eu tentar fazer na estilo, acho que foi a minha primeira estilo que eu fiz. E este querido aqui é um dos meus personagens, o nome dele é Elry. E ele é o par do Milo, que eu mostrei mais aqui. Aqui. Desse querido aqui. A primeira vez que eu desenhei ele também, eu fiquei muito feliz. Que ele saiu bem do jeito que eu imaginava, inclusive. E tem algumas características dele aqui também. O nome dele tá sujeito a mudança, eu não sei se vai ficar Elry. Mas enfim, aqui seria ele com 24 ou 25 anos, mais ou menos. Ele é um elfo, é um soldado desde os 17 anos e treina desde os 8. Ganhou a cicatriz com 8, 9 anos, mais ou menos, a época que ele começou a treinar. Não foi por causa de um treino. Ainda tô definindo os detalhes dessa cicatriz aqui, mas não foi por causa de um treino. Ele perdeu a família na mesma situação que ele ganhou essa cicatriz. Ele tem sérios problemas com controle de impulso e é amigo de infância da Onyx, que é uma outra personagem que eu ainda não desenhei aqui. Aqui começa a parte dos cachorros. Aqui eu tava tentando fazer o layout de como eu queria essa ilustração. Eu testei vários e não gostei de nenhum. Eu acho que eu gostei mais desse aqui. Acho que foi o que eu mais cheguei perto de gostar. E esse aqui também. É uma época que eu tava desenhando muito cachorro mesmo. Eu tava tentando definir qual era o que eu queria na minha imagem. Aqui é o meu personagem de RPG, é o Troque. Esse daqui foi a primeira vez que eu desenhei ele, então essa daqui é a versão que tá mais correta. Ele é meu filho, ele é um goblinzinho. E ele tem metade do corpo queimado. E ele é azul. Eu amo ele. Meu querido. Quase morreu sessão passada, inclusive. Isso aqui era quando eu tava obcecada com The Last of Us. E aí eu tava tentando fazer o fungo em si, quando ele fica espalhado na parede. Aqui eu tava tentando colorir um instalador, mas não deu muito certo, ele ficou só meio... E aqui é um bloater, aqueles imensos, enormes. E eu gostei muito desse desenho aqui. Isso aqui é pra aula. Esse daqui foi depois que eu assisti Homem com H, o filme do Ney Matogrosso. E eu gostei muito do filme, e aí eu fui pesquisar umas imagens dele, de apresentações dele e tal. Eu ia fazer mais coisa aqui pra não ficar esses espaços vazios, e ia colocar a letra da música dele, mas acabei não fazendo. Porque... não sei, eu gostei muito das ilustrações, assim. Aí eu decidi deixar assim.
Isso aqui foi meu amigo que fez. Ele só pegou, começou a rabiscar e aqui anotação aleatória. Aqui também são uns rabiscos aleatórios. Tem muita parte do meu sketchbook que é só, tipo, anotação ou coisas que eu deixei pela metade. Esse daqui foi um desenho que eu achei no Pinterest. Eu achei muito bonitinho. Aqui eu ia fazer com base numa série que eu vi, mas eu também nunca terminei. Esse daqui são peixes paraenses. Eu ia colorir eles também, mas eu tenho um bloqueio gigante com cor, né? Então eles acabaram ficando assim, sem sombra, sem muita finalização. Enfim. Aqui eu tava treinando lápis de cor, finalmente. Eu não gostei muito de como ficou esse aqui. Eu achei que o laranja ficou muito evidente. Ficou meio esquisito. E aqui os olhos de um senhor numa fotografia que eu vi, porque eu achei os olhos dele muito bonitos. E aí eu precisei desenhar. Aqui eu tava tentando fazer o Sebastian de Stardew Valley. Inclusive eu comecei a treinar tom de pele porque eu queria colorir um desenho dele que tava bem aqui. E eu apaguei porque eu parei de gostar do desenho. Aqui um cervo bebê. Eu gostei muito dessa ilustração. Eu queria colorir ela. Talvez ainda pegue pra colorir. E aqui eu ia fazer vários outros cachorros. Mas não rolou por algum motivo. Acho que eu esqueci. Enfim. Mas eu gostei muito desse aqui. Dá pra ver bem ele franzindo o focinho. Gostei bastante. Aqui também planejamento pro machilo. Coisa de cerâmica. Pra Chilo. Esse daqui ia ser o machilo também. Porque a gente ia fazer uma homenagem póstuma pra eu e um grupo pro mestre Lorival Igarapé. Ia ser essa imagem aqui. E eu tava tentando ver ele. Eu acho que esse foi um dos retratos que mais ficou parecido com a pessoa. Eu tava tentando tomar bastante cuidado com as proporções e tal. Eu acho que o óculos dele ficou um pouquinho torto, mas... enfim. Fiquei muito feliz com esse desenho. Anotação de sessão de RPG. Todas as minhas sessões eu anotei aqui. Até aqui também. Esse daqui é o olho do meu namorado. Eu gosto muito dessa pintinha aqui. E esse daqui foi de filosofia. Aqui eu tentando usar cor pela primeira vez na minha vida. Não ficou tão bom assim, mas acho que pra uma primeira vez preciso aprender a misturar as cores direito no lápis de cor. E aqui eu tava tentando treinar torso feminino pra uma escultura que eu queria fazer de cerâmica, mas eu acabei mudando os meus planos, então não foi essa que eu fiz. Aqui os rabiscos aqui eu tava muito entediada. Eu achei que ficou legal, só não ficou completo. Não tá exatamente do jeito que eu imaginei, porque tá faltando coisa ainda. Mas achei que ficou ok até. Aqui... aqui foi desenho de observação. E esse daqui eu tava... não sei, eu queria desenhar umas silhuetas diferentes. Esse daqui também é uma vibe anos 60, eu acho, só. Aqui é a anotação de aula. Aqui eu ia desenhar o Genya Eu tinha esquecido completamente dessa página. Tinha esquecido completamente. Eu queria muito ter terminado isso aqui. Talvez ainda pegue pra terminar. Mas era o Genya de Demon Slayer. Meu querido. Isso aqui também... Ah, é a anotação de RPG também. Isso aqui sou eu tomando vergonha na cara e finalmente tentando fazer a minha personagem. É a Ellie. Aquela menininha que eu fiz no início. Bem no início. Aqui. É ela. Só que aqui é ela criança. Aqui é ela mais velha. E eu gostei muito desse aqui. Eu tava só fazendo qualquer coisa pra eu entender mais ou menos o que eu queria. Então eu não tava prestando muita atenção, não tava fazendo questão de ser muito limpo, nem nada assim. Só tava brincando pra ver o que ia sair. Eu gostei muito desse rosto aqui. Acho que é uma expressão que combina muito com ela, inclusive.
a boca grande, a sobrancelha fina e o cabelão. Essa aqui eu não sei quem ela é, mas ela não é a Ellie. Definitivamente não é a Ellie, não tem nada a ver com ela isso daqui. Isso daqui tá muito mais próximo de como ela é de verdade, o cabelo grande e o rosto mais quadrado, mas também tá bem apressado isso daqui, não tá bem feito. E aqui eu tava tentando entender como é que eu ia desenhar o nariz dela. Eu acho que essa daqui é o mais próximo que chega. E eu anotei aqui que parece mais com a Ana, que é a irmã dela. Apesar delas serem gêmeas idênticas, tem mais a vibe da Ana do que da Ellie, por algum motivo. Aqui, anotação de aula. Roupa da Ellie. Eu amei isso aqui, eu amei. Olha, ela tá tão linda, é tão ela. É extremamente ela. Aqui parece com ela também, só que eu acho que mais nova. Acho que aqui ela teria uns 14 no máximo. E aqui uma dentadura que eu vi no Pinterest, eu achei interessante. E aí aqui eu já tava me forçando a usar cor com mais frequência, então tá colorido. Tá bem mais saturado do que eu vi na imagem, mas é porque eu tava usando essa caneta aqui pra colorir. E aí as cores dela são bem saturadas. Aqui foi quando eu comecei a jogar dispatch. E aí eu tava muito viciada. Ainda tô um pouco. Então é o Robert, o Royd, o Chase e o... Qual é seu nome? Qual que é seu nome? Eu esqueci o nome do cachorro, meu Deus do céu. Não acredito nisso. E eu esqueci de terminar ele também. Qual é a novidade? Enfim, eu gostei muito de como o Robert ficou. Eu achei que ele ficou um pouco mais magrelo do que ele é realmente, mas eu gostei da expressão. Acho que traduz bem ele. Esse daqui ficou praticamente como ele é no jogo mesmo. O Chase também, eu adorei como eu fiz ele. A expressão ficou muito legal. Aqui, planejamento e logos para um futuro negócio, talvez. Enfim. Aqui eu tava anotando o trabalho da faculdade. Aqui é como eu queria que minha caneca de cerâmica ficasse. É um projeto do laboratório de cerâmica também. Eu não sei se eu vou conseguir... Ui! Eu não sei se eu vou conseguir fazer ela ficar desse jeito. Porque já não é mais nem uma caneca, é um copo. Atualmente ela é um copo. Mas eu não sei se eu vou conseguir fazer. Era pra ser o intestino aqui, do lado de fora da caneca. Mas eu não sei. Não sei. E aqui é a última página que eu descolei, porque era que nem a página do início, e ela ficou bem esquisita aqui no meio. Mas eu usei só pra fazer a sessão de RPG. E foi na sessão 4, só que eu descobri que o nome da campanha é O Devorador. Em minha defesa, o mestre não tinha falado. Eu acho. E é isso. Aqui foi outra bebê que riscou no meu sketchbook, porque eu lembro que os pais dela queriam muito que ela ficasse quieta, e aí eu só... E ela tava me vendo desenhar, e aí eu só dei o lápis pra ela, e ela deu essas rabiscadas aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouco mais dos meus desenhos e das minhas artes. Se tudo der certo, ano que vem eu vou estar trazendo outro tour de sketchbook do meu próximo. Eu já tenho um novo, inclusive. E eu tô pensando, acho que eu vou postar um vídeo meu começando desenhando na primeira página. Tenho um plano pra ela já. Então, se vocês quiserem, só me falar. Tchau, tchau. Até a próxima.